Benin recebe de volta 26 peças do seu tesouro que havia sido roubado. Interessante, né? É isso que o canal Alox vai falar hoje, vai falar um pouco sobre o país Benin. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário e compartilha o nosso vídeo. Assim você vai ter mais pessoas conhecendo sobre o assunto. Então vamos lá. Benin é um país africano que fica na costa do Oceano Atlântico e dia 9 de novembro de 2021 houve uma cerimônia que a França ela devolve 26 peças para este povo que embarca no dia 10 de novembro para Benin. E aí Benin vai poder ter essas obras de arte devolvidas, né, a sua existência, a sua origem. Qual que é a origem dessas obras? Ela veio, é parte do Tesouro Real de Abonney. Então é um tesouro de um reino antigo que havia, né, em Benin e que precisa ser preservado. Muitas dessas obras de arte foram destruídas nas guerras. Outras tantas estão escondidas, estão em alguns lugares de difícil acesso, mas que com o tempo as pessoas passam a ter uma consciência maior de que não pertence a elas, pertence à humanidade. E nada melhor do que estar no seu local de origem. Então a França ela está com essa política de devolução, ela já devolveu outros artefatos de outros países e diz que vai continuar com esta atitude. Não só a França, mas nós temos outros países que estão fazendo a mesma coisa. Bom, Benin ele é um país antigo e ele teve um papel importantíssimo na época da colonização das colônias americanas. Por quê? Porque ele teve um papel importante no tráfico de escravos. E qual que foi este papel? Na região de Benin tinham vários reinos, um deles é o reino de Dahomey. Esse reino era um reino extremamente forte e poderoso. E tinham outros reinos em volta. E esse reino ele se alia, né, aos europeus. E eles tinham a prática de escravizar a população que perdia nas suas guerras. E como eles ganhavam frequentemente, por ser realmente um reino muito rico e muito forte, eles acabam ajudando no processo de escravização. Eles vão estar pegando, né, essas pessoas que são escravas e eles vão negociar em troca de pólvora e outros armamentos. Então, é um reino que ajuda os europeus. Porém, quando acaba a escravidão, eles são submetidos à Europa. Então, aí eles passam a deixar de ter a sua importância e a França passa a ser o seu tutor. Então, eles passam a ser uma espécie de colônia. Então, a gente vê como a história se modifica, né? De reino todo-poderoso passa a ser algo assim submisso. Então, isso na história é muito importante a gente passar isso para os nossos alunos. Toda a potência que hoje está no topo, daqui a algum tempo ela vai perder essa situação. A gente viu isso com Portugal, a gente viu isso com a Inglaterra, a gente viu isso com o Egito e aí várias outras nações que em alguns momentos estão lá em cima, em outros momentos nem tanto. Então, dentro desta situação, é importante mostrar como a história se modifica. Às vezes a gente fala, mas sempre foi assim. Não, nunca foi assim. A história está sempre em movimento. A questão é que o ser humano ele vive 70, 80 anos e a história leva milhares de anos, décadas e séculos para que possamos ver a transformação. Mas quando a gente olha para a história num período maior, a gente consegue sim fazer essa observação. Benin, hoje ele vive num país democrático, ele conseguiu a independência da França em 1960 e de lá para cá ele passou por ditaduras, por golpes militares, por ditaduras de direita, de esquerda e nos últimos anos ele está passando por um processo de democracia. Ele tem 42 etnias diferentes dentro do seu território. Então a cultura de Benin ela é muito rica. Eles têm assim uma quantidade de
diversidade cultural na música, na dança, na alimentação. Apesar de todos terem a mesma origem, mas eles têm etnias diferentes. Isso faz com que 47% da população tenha a sua cultura local. Então, a religiosidade deles ainda é muito forte nas tradições culturais africanas. 25% deles são católicos e 20% muçulmanos. Então aí a gente percebe que existe uma diversidade cultural muito grande, porém a base cultural africana ainda é muito forte naquela região. Hoje eles vivem com uma economia da agricultura de subsistência, não é uma população rica, mas eles estão construindo aí a sua condição de vida um pouco melhor, né? Então, Benin traz essa história e traz a história de que muitas pessoas falam, mas alguns africanos ajudaram a escravizar o seu povo. Porém, a gente não pode dizer que eles eram um único povo, né? Benin, como eu falei, tinham um reino importante, que era o reino de Daomé, que era o maior, e outros reinos em volta. E eles viviam em conflitos, eles viviam em briga. Então, não era um povo. Então isso tem que ficar muito claro quando a gente fala, né, no período de escravização, quando que os negros ajudaram ou não ajudaram. Porque não, a gente acha que todo escravo é igual, ou toda a população negra é um único povo. Na realidade não é. São vários povos, tanto que em Benin, como eu falei, são 42 etnias diferentes. Bom, então é isso que eu deixo hoje aqui no canal. A importância dessa devolução dos artefatos africanos, cada um para a sua origem, não só os africanos, como também os pré-colombianos, os americanos, que os europeus tenham aí e coloquem a mão na consciência para saber a importância de devolver a história de cada povo.